Do versículo 27 ao 29, de Números, capítulo 13, se você for observar direitinho o relatório, vou colocar em resumo aqui, o território é muito bom, é o que eles dizem, é o que o relatório diz, e está aqui os frutos que nós trouxemos para provar que o território é muito bom. Aí vem mais, porém, todavia, entretanto, é impossível vencer os seus habitantes. Os habitantes daquela terra são muito valentes, são grandes, tem gigantes lá. Vamos esquecer essa ideia de tomar posse da terra, de invadir as cidades. Então, na mente de 10 daqueles espias, o projeto de Deus tinha terminado. A promessa de Deus tinha parado ali. E tudo não passava de um engano. Então, antes mesmo de começar a promessa de viver em uma terra abençoada por Deus, designada para eles, agora eles teriam um fim de tudo, né? Então as cidades são fortalezas, ou são fortificadas, as cidades são grandes, o povo é numeroso e ainda tem gigantes no meio desse povo. Isso ofendeu tanto o Caleb, né? O Josué que estava com Caleb. Eles muito crédulos, e nós vamos ver lá na frente que o Josué, ele diz que vai querer tomar posse da parte onde habitavam os gigantes, né? Para mostrar para eles que Deus, quando promete, Deus cumpre. Isso aí. Bom, nós vimos a localização dos povos da terra, no relatório, diz que os amalequitas vivem no Negueb. Amaleque, eu acho que eu já comentei em outro vídeo anterior, não sei se é neto ou bisneto do Edom. Quem é Edom? Esaú, né? Esaú casou-se, já tinha 2 mulheres, casou-se com uma prima dele, filha do Ismael, certo? E aí, depois apareceu o Amaleque. Os amalequitas são tipo seminômades, ficavam no Negueb. Toda vez que eu falar Negueb, a palavra Negueb quer dizer sul, a parte sul, onde não tem muita vida, né? É meio ermo, o negócio lá é feio. Não tem água, não tem chuva. Então, os amalequitas viviam no Negueb, certo? Os hititas, nós lembramos muito bem que o Abraão fez negócio com os hititas. Ele comprou lá um campo onde tinha uma caverna para servir de sepulcro, né? Para ele, para a esposa, para os seus parentes, né? Os hititas já próximo ali a Hebron, né? Hebron um pouquinho para cima. Os jebuseus e os amorreus, nessa época aqui, e os hititas moravam na região montanhosa. Região montanhosa, você pega Hebron e vai subindo aí 50, 60 quilômetros até Jerusalém, um pouco mais para cima, né? Região montanhosa. E é isso aí. E no caso aí, seria a futura Judéia, aquela região que vai ser designada, vai ser dada a Judá, né? Quem espiou a terra em nome da tribo de Judá, representando a tribo de Judá, foi o Caleb, tá bom? Caleb. Então é isso aí. E haviam 3 dessas nações na região montanhosa, onde hoje você vê que Jebuseu, lá até a época de Davi, os Jebuseus eram os que habitavam exatamente no local onde Jerusalém. Tem muitas traduções dessa palavra Jerusalém, cidade da paz e tal, mas pode ser que tenha alguma coisa a ver com Salém, que era o nome original, né, na época do Melquisedeque, Salém, cidade da paz, Jerusalém, não sei se tem muito a ver, mas Jerusalém. Bom, pesquisa aí, comenta para mim, me ajuda a entender isso aqui, tá bom? Os cananeus, eles formavam a população, tipo, população indígena de Canaã. Eles tinham um grupo que ficava perto do Jordão, né, que no mapa vai de cima a baixo, aquela fenda, né, as placas tectônicas, e a outra parte era encostado lá no mar, certo? Bom, os amorreus tinham entrado na terra de Canaã, vindos do Nordeste, Arã, Síria, né, algum tempo antes de 2000 a.C., né? Eles tinham expulso os cananeus da região montanhosa, e então os amorreus ocuparam o lugar deles nas montanhas. Por isso agora os cananeus estavam perto do mar e perto do rio. Os hititas eram originários da Anatólia, Anatólia Central. No caso, a Turquia, gente, a moderna Turquia. Anatólia Central é a moderna Turquia. Os hititas, que eram também na região montanhosa ali. Por volta de 1800 a.C., eles chegaram àquele lugar. E começaram a se espalhar lentamente, mais para o sul, para o sudeste, provavelmente identificando-se como se fossem amorreus, que os amorreus já estavam lá quando eles chegaram. Mas nada se sabe do terceiro povo, que é citado aqui, que habitava na região montanhosa, que no caso os jebuseus. A gente não sabe. A gente sabe que eles estavam lá na região de Jerusalém, era o centro deles lá, né? E, bom, né? Não se sabe muita coisa não. Eles continuaram controlando Jerusalém por 400 anos, depois da época de Moisés. E quando Davi os expulsou dali, né, capturando a cidade e transformando-a em sua capital em 1004 a.C., certo? Bom, então, na hora que esse relatório começa a ser colocado, o Caleb, e juntamente com Josué, versículo 30, né, eles trouxeram os relatórios, eu acho, positivo, né, eles foram positivos. Eu acho que aquele cacho de uva, quem trouxe foram eles dois. E, sabe, ele precisou fazer o povo calar, que o povo já estava apavorado por causa do relatório feio, negativo,
que não vai dar, que lá tem gigante, que isso, que aquilo, né? Então, fez com que o povo se calasse. E versículo 31, alguém, ninguém sabe como, alguém, um dos 10 fracotes, diz: nós não podemos subir contra eles são mais fortes do que nós. Versículo 32 diz que eles infamaram a terra. E mesmo com os frutos ali, a prova ali, que era uma terra que mana leite e mel, quer dizer, eles estavam no lugar da promessa, eles tinham exatamente comprovação de que aquilo que Deus tinha prometido, ele iria cumprir, é aquela terra, tá? Mas aí eles inventaram um negócio aqui, que a terra, que nós fomos espiar, ela devora os seus moradores, e todos os homens que nós vimos lá são gigantes, são de grande estatura. Agora, eu não entendi bem, não sei se você entendeu esse negócio de terra que devora os seus moradores. É o que? Ele está falando de areia movediça? É o que? Ele estava se referindo aos gigantes, que foi citado posteriormente, na mesma ocasião. Sim, aí depois eles colocam como se fosse gafanhotos, quando se colocaram diante dos gigantes, e os gigantes olhando para eles, viram que eles eram realmente como uns gafanhotos. João Batista comia gafanhoto, né? Então, esse negócio de terra que devora os seus habitantes, você entendeu? Se você entendeu, me ajude a entender, comente aí, pesquise. Que história é essa de terra que devora seus habitantes? Essa sentença é bem obscura e, sabe, já ouvi algumas explicações a respeito, mas nada me convenceu, não. Assim, eu não tenho, não existe nenhuma base, parece mais que uma meia mentira, né? De quem já está com medo e quer justificar o seu medo com uma coisa que não existe, né? Então, embora a terra fosse fértil, né, alguns lugares também era um lugar deserto, ermo, como no Negueb, e haviam trechos estéreis, né? Não dava para sustentar a população numerosa de Israel. Aquela terra vivia em rebuliço constante entre tribos hostis, e os filhos de Israel sempre estariam sujeitos a conflitos e tentativas de destruição, ou se tomassem conta da terra. São as opções aqui desse negócio, desse comentário: a terra que devora seus habitantes. Será que seria isso? Primeiro, ela não tinha condição de sustentar o povo de Israel. Segundo, talvez fosse um negócio que ia ter uma guerra interminável, ia ser horrível assim. Terceiro ponto, alguns eruditos supõem que esteja em pauta o canibalismo. Terra que devora os seus moradores, talvez signifique isso, que os habitantes originais eram canibais, né? Vamos dizer, os índios, população indígena daquela terra, eram os cananeus, legítimos donos do local. Os índios daquele lugar eram os cananeus. E provavelmente eles poderiam ser, mais uma opção, viu? Eles podiam ser canibais, certo? Bom, tem mais uma opção aqui. Alguns críticos pensam que há uma contradição acerca dessa declaração da fertilidade da terra. Uma das fontes informativas falaria em fertilidade e abundância, mas outra referiu-se à esterilidade do território. Bom, e aí, por último, ainda tem uma coisa. Ainda outros estudiosos imaginam que a alusão, esse negócio da terra, que devora, né, os seus moradores, está referindo-se a enfermidades, a pragas. Então, a terra prometida tinha a fama de ser um lugar onde muitas pessoas estavam morrendo devido a enfermidades. O lugar não seria saudável. Seria isso? Então, a minha posição, meu pensamento é que, sabe, fosse o que fosse, a promessa foi feita e Deus não mente, ele não falha, né? Se há gigantes lá, só um detalhe, tem selvagens lá, e selvagens aguerridos, né? E qualquer pessoa de bom senso não pode ir para esse lugar. Ora, quantos de nós existe da bênção na hora de tomar posse? Porque não vê por onde, né, irmão? Por onde? Como? Certo? A última parte diz assim, que em comparação com os povos gigantescos, os israelitas pareciam meros gafanhotos. A imensa estatura aliava-se à ferocidade em batalha, por parte dos exércitos bem treinados e equipados. Vencê-los era uma tarefa impossível, né? Conforme o relato que foi dado. Então, gigantes no hebraico é Nephilim, a mesma palavra usada em Gênesis 6:4. Então, como gafanhotos, a expressão como gafanhoto vale dizer criaturas insignificantes, né? Jashi prefere dizer que os israelitas eram como formigas, aumentando ainda mais o contraste com os gigantes. Números capítulo 14, versículo 1 diz que naquela noite, provavelmente a noite em que o povo recebeu o relatório dos espias, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Eita, rebeleio! Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te vês face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Saíram não, Moisés, desde que foram tirados do Egito. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que fui observar, e seus descendentes a herdarão. Maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Aqui está o problema, agora se acentuou. Né? Não, eu perdoar, Moisés, eu perdoo, tá? Tem uma coisinha só para dizer. Eles que foram incrédulos, rebeldes, desobedientes. Que povo fraco, que povo nojento, né? Pois é, eu tenho nojo disso. Embora a nossa carne não seja diferente da carne deles, em certas situações a gente pareça, né, estar, sabe, com um comportamento similar. É vergonhoso, mas é isso. Muitos crentes fazem a mesma coisa. O Senhor abençoa hoje, o Senhor dá um sinal hoje, o Senhor faz um milagre hoje. O que a pessoa faz? Vai curtir o milagre, sai da presença de Deus. Muitas vezes é isso. O Senhor tem uma promessa, o cara olha: não, mas como é que eu vou tomar posse? Faz da mesma forma. Né? Diz que a revelação que foi dada era mentira, que era engano, que a promessa foi um engano. Foi o que eles fizeram aqui, e é o que muitos crentes fazem hoje em dia. Né? Bom, capítulo 13 de Números nos informa que 10 dos espias enviados à terra de Canaã trouxeram um relatório negativo. Somente Caleb recomendou que a invasão tivesse lugar imediato. Né? No caso, Josué estava com ele. Mas os israelitas temiam muito os gigantes que ocupavam aquele território. Está em Números capítulo 13, versículo 33. Então o povo de Israel começou novamente a murmurar. E murmurar, parece sim, esse povo, parece que foi criado para isso. Não sabia fazer outra coisa não, só murmurar. A insatisfação terrível. Não, está tudo ruim, não quero mais o maná, tome cá. Não, agora, você está entendendo? Nunca está bom? Pois é. Bom, queridos, eles começaram a murmurar e o povo aceitou a avaliação feita pela maioria, né, no caso 10 deles, né, e eles começaram logo a protestar diante de Moisés, começaram a dizer que era melhor. Quantas vezes eles fizeram isso? Era melhor que tivesse morrido no Egito, ou que tivesse morrido nesse trajeto de 40 dias no deserto. Era melhor que tivesse morrido no deserto do que cair nas mãos dos cananeus, um povo, sabe, aguerrido. E, sabe, não, nossos filhos, nossas mulheres vão ser tomados como despojos. Ou seja, eles estão já se portando como derrotados, sem nem encarar uma guerra. Pelo amor de Deus, seria melhor escolherem agora um novo líder para voltar para o Egito. Provavelmente Moisés, eles não cogitaram na ideia de falar com Moisés para voltar. Mesmo porque nós sabemos que se eles voltassem, se eles retornassem para o Egito, a primeira coisa que iam fazer com eles era matá-los, um por um. Né?